Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trabalhar com mais um vídeo de Páscoa, tá? Na semana passada eu trabalhei com uma latinha com alça de metal, né, para fazer uma cestinha com motivo de coelho para reaproveitamento da Páscoa, para colocar chocolate, né? E eu até me assustei, vocês gostaram muito, fiquei muito feliz. E hoje eu vou trabalhar com vocês mais uma opção, tá? Hoje a reciclagem vai ser de um pote de sorvete. Vou trabalhar também com pintura country com vocês, vou reaproveitar um pote de sorvete e vai ser uma surpresa legal porque eu nunca reciclei um pote de sorvete. Então vai ser uma surpresa para mim também o resultado final da aula de hoje. Espero que vocês gostem. E por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal, é super importante, rapidinho, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Vamos pra parte boa? O primer aqui do nosso pote tá bem seco, tá? Então eu vou começar a trabalhar o fundo. Eu vou fazer um fundo só aqui na frente do nosso pote com o sorvete. O sorvete vai ser a cor do nosso coelho, tá? Então eu não vou pintar toda a volta, porque eu vou só fazer um fundo aqui para poder passar o risco do nosso coelho. Agora, eu vou pegar o risco aqui do bumbum do nosso coelho, vou encaixar aqui na frente do pote, vou prender aqui com uma fita crepe, vou pegar um carbono de costura, tá? Vou encaixar aqui embaixo do nosso risco e eu vou passar o risco de todo o nosso coelho aqui no pote de sorvete. Com o risco passado aqui para o nosso pote, eu vou sombrear dentro da sola do pezinho dele, tá? E aqui dos dedinhos, vou sombrear com o bege. Agora, eu vou pegar o avelã e eu vou sombrear todo o nosso coelho.
Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a sombra de sobreposição aqui no corpinho do nosso coelho. Vou pegar o breu, eu vou fazer uma sombra bem clarinha, tá? Então, é bem pontinha de tinta mesmo, tem que ficar uma coisa mais fluida. Vou fazer por fora do rabinho do coelho, por fora dos pés. E aí, eu vou pegar um pincel de chanfrado menor, né? E eu vou sombrear por fora aqui da sola e dos dedinhos do pé dele. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o geada e eu vou começar a pintar o fundo do nosso pote, tá? Eu vou pintar mais ou menos até metade do nosso pote, porque a intenção é que da metade para baixo a gente faça uma imitação de um doce, de uma bolachinha, tá? E a parte de cima eu vou fazer uma imitação de uma calda de chocolate escorrendo, tá? Então não tem um desenho muito certo ainda, eu não passei, mas o fundo de metade, da metade aqui para baixo do nosso pote eu vou fechar com o geada. Agora, o que que eu fiz aqui? Eu risquei mais ou menos, imitando aqui em toda a volta do nosso pote, como se tivesse alguma coisa escorrendo, né? Um chocolate escorrendo do pote. E eu vou pegar o café com leite e eu vou sombrear por fora de todo o nosso coelho e por baixo aqui desse chocolate escorrendo. Esse sombreado de café com leite que a gente está fazendo por fora do coelho e embaixo do chocolate escorrendo, ele representa uma sombra de sobreposição, tá? Eu não vou sombrear aqui embaixo porque não precisa. Então, é só encostado no risco mesmo e aqui nessa parte de baixo por fora do nosso coelho.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar com o café com leite, vou pegar minha esponja marinha, eu molhei ela e tirei bem o excesso de tinta. Eu vou fazer um esponjado em toda a volta aqui da parte de baixo do nosso pote. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o amêndoa e eu vou pintar todo esse chocolate derretido aqui e essa parte, essa borda aqui do nosso pote também. Vou fazer o fundo de amêndoa até fechar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o marrom e eu vou fazer um sombreado por fora de todo o corpinho do nosso coelho. Assim como a gente fez a sombra de sobreposição com o breu aqui na parte interna, né, do coelho, eu preciso fazer uma sombra aqui por fora do nosso coelho para dar a impressão que ele tá entrando aqui no nosso pote. Então, eu vou usar o marrom para dar toda a volta aqui e fazer essa ideia de profundidade do nosso coelho entrando no pote. Vou fazer o sombreado com marrom também aqui embaixo do nosso chocolate para dar a ideia de sobreposição, né, também, que ele tá escorrendo aqui em cima do nosso pote.
Agora, o que que eu vou fazer? Eu não vou sombrear por dentro do chocolate, tá? Não vai precisar. Porém, eu tenho que trabalhar esse chocolate para que ele tenha um pouco mais de profundidade. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu pincel chato de cabo amarelo tamanho 10, vou pegar o areia e eu vou fazer um pouco de luz seca aqui no nosso chocolate para dar uma iluminada nele. Vou pegar agora o bege, o meu pincel liner e eu vou fazer um xadrez aqui dentro das patinhas do nosso coelho. Vou continuar com o meu pincel liner, vou pegar o branco e o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouco de brilho aqui no nosso coelho. Eu não vou fazer o brilho como luz seca, porque eu acho que não vai aparecer muito, tá? Eu acho que vai ficar um pouquinho apagado e eu quero iluminar um pouco mais o nosso coelho aqui. Então, eu vou fazer riscos, né, traços, fugiu a palavra, iluminando alguns pontos centrais aqui do nosso coelho, tá? Nada muito elaborado, ó, só alguns riscos mesmo, seguindo o formatinho do nosso coelho. Iluminando um pouquinho ele, né? Dá um tchan a mais aqui pro nosso coelho. Fazer aqui nos gominhos do rabinho dele. Vou pegar o preto, troquei por um liner mais curto e eu vou fazer algumas costurinhas aqui no pé dele. Feito isso, o que que eu fiz aqui? Passei verniz no nosso pote, tá?
furei aqui dos lados com um prego. É super fácil de furar, tá? Porque é plástico mesmo, então foi bem tranquilo de furar. E aí eu fiz a mesma alça que eu fiz na nossa lata de coelho, que tá algumas aulas anteriores aqui do canal, tá? Quem quiser aprender a fazer a alça, na aula da lata do coelho eu mostrei como é que eu fiz a alça e os nozinhos de tecido, é bem tranquilo de fazer. Fiz a mesma alça, o que que eu fiz de diferente? Como o nosso pote aqui do coelho, ele não é muito colorido, ele tem muitas cores neutras, né? Diferentemente da lata que eu fiz na aula anterior, que a lata tem bastante cor no coelho, nas cenourinhas, né? Aqui, como aqui é mais neutro, eu caprichei e coloquei um pouco mais de nozinhos de tecido aqui, para dar uma quebrada nas cores neutras do nosso pote. Então, como aqui é neutro, eu posso carregar um pouco mais com os lacinhos de tecido coloridos aqui, que não vai brigar, ele vai dar um charme a mais aqui no nosso pote. E o nosso pote de sorvete virou uma cestinha de chocolate. Fica bem legal e bem fofo, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.